Muitos servos de Deus na história sempre achavam o pecado pior do que o próprio inferno. Foi isso que falou Crisóstomo. Assim penso, e consequentemente sempre irei pregar, que é mais amargo pecar contra Cristo do que sofrer os tormentos do inferno. Anselmo disse que por um lado lhe fosse apresentado os males do pecado e por outro os tormentos do inferno, ele preferia escolher cair no inferno do que cair no pecado. Quantos testemunhos de mártires, meus irmãos, nós temos? Testemunhos como esse: prefiro que me matem, prefiro que me amaldiçoem, prefiro que me lancem no inferno, do que me permitir pecar contra ti. É interessante como isso morreu. A gente não vê mais luta contra o pecado. Aliás, o pecado não está nem nos púlpitos mais das igrejas. Sumiu. Quase que não existe pecado mais. O pecado é uma teoria só. Mas sabe onde eu me entristeço mais? É quando eu olho para o meu próprio coração e eu vejo o meu coração dividido. Eu me entristeço porque é possível que muitos aqui estejam pensando: que exagero do Diego. Ai, que exagero. Ou outros estão pensando assim: é mais prazeroso ficar com o meu pecado. É mais prazeroso eu viver desse modo irregular, que eu sei que Deus não aceita, do que eu enfrentar o pecado. Mas não pode haver uma perdição maior do que estar numa relação íntima, afetuosa, de amor, se a gente pode dizer assim, com o pecado. Mas a história não fica assim, porque Deus, há tanto bem em Deus, que vence todo o mal. E Deus aproveita essa ocasião do pecado para revelar a maior graça, a maior redenção a partir desse maior mal. Há uma grande redenção. Se o pecado, como vimos, é o maior mal no mundo, então devemos nos prostrar diante do poder e da sabedoria divina em vencer o mal, tirando dessa condição um bem muito superior. Deus faz do maior mal ocasião para o maior bem. Portanto, Deus prova que quaisquer males, perseguições, aflições, pode trazer o bem. Deus pode transformar o pecado em bem para a sua vida e para a vida da igreja. Consequentemente, podemos concluir que ser entregue ao pecado é a maior e a mais triste das punições. É o mais terrível julgamento que existe no mundo. O Samuel Bolton diz que Deus age em etapas na sua maneira de julgar. Primeiro, ele começa com a menor providência. Se não der resultado, então ele aumenta a intensidade. E ele punirá 7 vezes mais, e quanto mais longe ele for, maiores serão os seus golpes. Esta é a conclusão, o golpe final. Esta é a última e maior punição de todas, quando Deus entrega o homem ao seu estado natural lamentável, de pecado. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, 11. Nós vemos também em Ezequiel 24, 13 e 14. Na tua imundícia está a luxúria, porque eu quis purificar-te e não te purificaste. Não serás nunca purificada da tua imundícia, até que eu tenha satisfeito o meu furor contra ti. Eu, o Senhor, o disse, será assim, e eu o farei. Não tornarei atrás, não pouparei, não me arrependerei, segundo os teus caminhos, segundo os teus feitos será julgada, diz o Senhor Deus. Não há outro julgamento pior, meus irmãos, do que ser abandonado à sua própria sorte, à corrupção do seu próprio coração, à escravidão do pecado. Ser entregue a si mesmo é uma maldição muito maior do que qualquer outro castigo. Olha,
seria uma grande vantagem sermos entregues a Satanás, ao diabo, do que sermos deixados ao nosso próprio coração. É possível que, se estivéssemos na mão só de Satanás, tivéssemos ainda algum escape. A história de Jó nos mostra isso, né? Que Satanás, ele é submisso a Deus. E Jó sofre todo aquele tipo de desgraça, mas sempre estando submisso ao poder de Deus. Mas um homem entregue à sua própria sorte, ao seu próprio coração, ele não escapa. Em 1 Coríntios 5, a gente vê Paulo entregando aquele homem pecador que tinha uma relação incestuosa, ser entregue a Satanás. E logo depois a gente vê ele sendo restaurado e trazido de novo à comunhão da igreja. 1 Coríntios 5:5. Mas a gente não vê na Bíblia alguém sendo recuperado depois que foi entregue à sua própria sorte, ao seu próprio coração. Então, meus irmãos, é vantagem estar nas mãos de Satanás do que ser entregue ao seu próprio coração.